Nós, então, hoje, falando da situação atual do mundo e também das previsões ou profecias. Se nós olharmos o mundo atual, a gente vai ver que cada dia está mais conturbado, mais esquisito, a violência cada vez maior, a picaretagem, nem se fala, o bandidismo. Nunca a gente pensou que uma classe tão importante como a classe dos juízes poderia fazer o que eles estão fazendo. A gente sabia que juiz de futebol fazia, mas juiz mesmo, promotores, etc., fazerem bandidagem como eles fazem hoje, realmente é complicado. Então nós estamos num momento terrível, é um momento de transição, é um momento que a gente chama de um final de ciclo. Ou seja, tudo é cíclico. A gente mesmo vive de uma forma cíclica. A nossa vida é um ciclo e a nossa vida é composta de dias que são ciclos, existem ciclos dentro de ciclos. E a sociedade também. Toda a sociedade tem o seu nascimento, o seu crescimento, o seu apogeu e depois o seu declínio. E essa sociedade que começou no ano 5 de nossa era, depois eu vou dizer por quê, no ano 5, com o advento de Jesus, do Mestre Jesus, ela também teve todo um crescimento, mas infelizmente o mal sempre esteve junto com esta experiência evolutiva que nós chamamos de quinta subraça ariana, que é toda a humanidade que aqui está evoluindo desde o ano 5 até o ano 2005, perfazendo um período de 2000 anos. Então, ciclicamente, a cada 2000 anos, acompanhando as constelações no firmamento, nós temos uma evolução social. Existe um período de 25.765 anos, que é o período da precessão dos equinócios. Então, se nós dividirmos por 12, vamos ter um período de 2.160 anos. E esses períodos se intercalam, ou seja, antes de terminar um ciclo, vai começando um outro e existe um período de passagem, que dá mais ou menos, de uma forma líquida, 2000 anos de experiência. Então veja, em 2000 anos, desde o ano 5 até o ano atual, o que nós tivemos? Tivemos uma conturbação muito grande. O que nós crescemos? O que nós aprendemos? Do ano 0 até a Idade Média não mudou muita coisa. A gente tinha biga, carroça e estas coisas, as mesmas ignorâncias. Até que na Idade Média, quando nós tivemos 1200, 1300 até 1700, 1500, 1600, nós tivemos um grande impulso tecnológico. Mas esse impulso tecnológico foi abafado pela Inquisição, a Santa Inquisição. Santa entre aspas, porque em nome da igreja, o que eles fizeram? Matavam seres inocentes para roubarem terras, matavam pessoas por inveja, por problemas particulares pessoais, e aqueles que eram químicos, físicos, filósofos, que poderiam já ter antecipado a tecnologia, eram taxados de bruxos. Aí veio um grande período de santidade também, porque ou fica santo ou é queimado. Então vamos ser santos. Aí surgiu todo aquele período dos santos da igreja que a gente conhece. Então, a Santa Inquisição foi terrível. Os católicos praticaram e também os protestantes, e foi uma coisa que atrapalhou muito o processo evolutivo. Até que atrapalhou e ficou comprometido toda a missão de Jesus. Porque a missão de Jesus nunca foi criar religião, mas sim criar uma sociedade completa, tendo as 7 tônicas do conhecimento. Então nós podemos dizer que tudo que existe de tecnologia que vocês conhecem, quem trouxe foi a consciência de Jesus. A internet, inclusive, avião, o Ford Bigode, quando começou, e tudo que existe até hoje. Eles que trouxeram. Mas houve um atraso muito grande, provocado pela Inquisição e pela Igreja. Aí o que aconteceu? Em 1900, surgiram na face da Terra 7 seres, que eram 7 expressões do próprio Mestre Jesus, e estes 7 seres foram inseridos na humanidade e provocaram todo um impulso evolucional. Eles nasceram do dia 1 até o dia 7 de julho de 1900. E cada um foi para uma região da Terra e ele foi como que um inspirador, captando das dimensões espirituais o conhecimento, trazendo para a face da Terra e inspirando aquelas pessoas afins para que se tornassem os criadores de tudo que foi criado de 1900 para frente. Aí veio o automóvel, veio o avião, veio a televisão, aí veio todo o conhecimento que vocês têm até hoje. Então veja, se a gente tivesse morrido no ano 5 da nossa era, ou há 1000 anos antes, ou 2000 anos antes, e acordasse em 1800, ia ter muita mudança no mundo? Não. As pessoas seriam um pouco diferentes, mas em termos tecnológicos, conhecimento, pouco mudou. Mas se a gente morresse em 1900, ou fosse dormir e acordasse hoje, ficaria louco. E nós, em grande parte, quem tem um pouco mais de idade, vivenciamos toda essa tecnologia, toda essa mudança, e estamos mudando. É muito
muita coisa para nós e nós não entendemos. O mal provocou isso, mas a lei, ela exige que tem que dar e tem que ter. Por isso que nós recebemos tudo isso de conhecimento de uma forma compactada em apenas 80 anos, podemos dizer, até o momento atual. A grande lei, apesar das influências do jogo entre o mal e o bem, no caso o mal, a Inquisição, que atrapalhou toda a tecnologia, o avião já era para existir em 1600. Nós já deveríamos ter aeroportos em 1600, já deveríamos ter televisão em 1700, então atrasou tudo. Aí veio uma compactação de tudo isso e nós sofremos um pouco para absorver esse conhecimento. Mas isso faz parte do jogo. Ninguém pode ser contra, mesmo entre o jogo do bem e do mal, aquilo que tem que ser dado na evolução. Teve que ser dado, veio tudo de uma vez no final, mas foi dado e pronto. Só que está acabando. Isso vai terminar no ano de 2005. Nós estamos adentrando em 2004 e aí vem 2005. Estamos muito perto desse final de ciclo. Um período que começou no ano 5 de nossa era, vai terminar no ano de 2005 e que está sobre a égide da constelação de Peixes. Por isso que Jesus é o mestre de peixes, símbolo dele é peixes, é o avatar de peixes, e agora o que acontece? Acabou o ciclo dele, está acabando, e vai começar um novo ciclo, chamado ciclo de Aquário. E esse ciclo de Aquário começa em 2005 e vai terminar em 4005. É o mesmo Jesus que vai voltar, mas com uma consciência maior, com uma tecnologia maior, trazendo tudo que vai ocorrer em 2000 anos para frente e não apenas o que tem agora. Ele tem tudo isso, mas vai trazer muito mais para frente. Então a gente chama de Era de Aquário, porque é a constelação que vai dominar dentro do equinócio, não é? De 2005 a 4005 vai ser Aquário. Então nós estamos num período importantíssimo. E sempre que existe esse período importantíssimo, o arcano que rege é o arcano 16, falando da linguagem do arcano. Arcanos são essas figuras sagradas que a gente tem, que é o maior instrumento de conhecimento e de magia que existe. E o arcano 16 é, portanto, o arcano regedor dessa transição que a gente chama de Peixes para Aquário. Fora a parte social, que vai 80 anos para antes e 80 anos para depois, que lembro que eu falei que na precisão dos equinócios dá 2160 anos. Fora isso, existe um período muito forte. É um período concentrado, onde as consciências de um final de ciclo, o conhecimento de um final de ciclo, as experiências de um final de ciclo, elas são compactadas e passadas para início de um novo ciclo, para que comece um novo ciclo. E esse é o arcano que rege. Então, é o arcano 16, é um período de 16 anos. E esse período de 16 anos começou em 1989. Tanto é que o nosso mestre, Henrique José de Souza, vai ser sempre o meu mestre até o final dos tempos, ele sempre disse que o mundo ia mudar a partir de 1989. Ele escreveu isso muito tempo antes dele morrer, já que ele morreu em 1963. Então veja, 1989. Eu ficava pensando, o que vai acontecer em 1989? O que nós tivemos em 1989? O Brasil tem uma missão especial, porque senão não teria essa miríade, essa mistura racial que nós temos aqui. Árabes e judeus fazem negócio na 25 de março, onde lá no Oriente Médio não consegue nem chegar um perto do outro. Então veja, 1989 tivemos a queda do Muro de Berlim. E a queda do Muro de Berlim arrebentou com todo o sistema social. Antigamente, até 1989, nós tínhamos comunismo, tínhamos socialismo, e tínhamos capitalismo. 3 sistemas. Hoje não temos mais nada. O comunismo acabou, foi dilacerado. Socialismo virou ambiente de droga, corrupção. E capitalismo virou exploração do pobre. Acabou, não tem mais. Voltando 100 anos, no Brasil nós tivemos o quê? Em 1989, nós tivemos a proclamação da República, a nossa proclamação da República. E em 1789 tivemos a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa foi um momento ideal para criar uma nova sociedade. Se a Revolução Francesa tivesse acontecido, toda essa tecnologia atual já tinha ocorrido. Nós já estávamos muito mais avançados do que estamos hoje. Tudo isso era muito mais bem absorvido. Nós usamos internet, usamos computador, mas não temos nem ideia do que acontece lá dentro. A gente nem sabe o que é isso. Então veja, 1789 foi a Revolução Francesa. 1989 foi a proclamação da República Brasileira. E essa bandeira foi criada exatamente naquela época. A nossa bandeira, que tem ordem e progresso, o globo, já dizendo a missão do Brasil e do povo brasileiro e daqueles que aqui estão. E 1989 foi a mudança social global, queda do Muro de Berlim. Se nós somarmos 1989 mais 16, dá quanto? 2005. Então, desde 1989 até 2005,
O ciclo de peixes está acabando e o ciclo de aquário já começou. Quando que vai terminar o ciclo de peixes? Em 2005. Quando que começou o ciclo de aquário? Em 1989. Então, esse período de 1989 a 2005 é um período misto, tem os dois. Mas a partir de 2005, esqueçam a vibração de Jesus, não vai vibrar mais, mas o que vai vibrar é a consciência de Maitreya, que vai pegar tudo que Jesus tem, todo o valor dele, e vai agregar mais 2000 anos de conhecimento. É o mesmo ser, só que ele vem com uma nova consciência. A gente vê os crentes escrevendo, ele já voltou, ele está aí, já voltou mesmo, já está aí e tudo vai mudar. E nesse período de 16 anos, Arcano 16, é um período de transição muito forte, é um período de julgamento. E brasileiro é como Deus, deixa tudo para a última hora. Então os piores acontecimentos ficam mais ou menos no fim. A gente deixa tudo que é ruim para depois, que é bom já usa direto. Deus também, como segue a humanidade, faz a mesma coisa. Por isso que estes anos são críticos. E o que aconteceu? Em 1789, vocês lembram da história da Revolução Francesa. Tinha uma tal de uma torre chamada Bastilha. Então houve a queda da Bastilha e o impulso que existia era criar uma sociedade perfeita, a sociedade dos essênios, com João Batista. E quem criou toda a Revolução Francesa foi exatamente a figura de João Batista, usando toda a maçonaria. E um dos aspectos de João Batista, que é Cagliostro. Então existiam 3 seres especiais na face da Terra. O Jesus, na forma de São Germano, que é o progenitor espiritual de todos os avataras. Ele foi o progenitor de Buda, de mais de 10 Rãs, mais de 100 Zoroastro. Foi de Krishna, de Forri, de Maomé, de todos. Ele é o progenitor de todos os avataras, seres especiais, como foi de Jesus. Então tinha São Germano, figura central, e 2 colunas ajudando, que eram Cagliostro, grão-cópita da maçonaria egípcia, e José Bálsamo, que criaram a Revolução Francesa. Eles tinham uma bandeira de 3 cores, branca, azul e vermelha. Que significava o quê? Significava fraternidade, igualdade e liberdade. E eles tinham uma sociedade perfeita que ia ser colocada naquele momento. Mas aí vem um jogo do bem e do mal. Há um tal de Guillotin, inventou a guilhotina, aí foram rolando cabeças mais cabeças, aí os líderes foram todos mortos, os cientistas foram todos mortos, eram escolhidos a dedo. Aqueles que estavam dentro do jogo evolutivo foram tirados fora do contexto social. Aí o que aconteceu? Da fraternidade, igualdade e liberdade, que ia ser uma só nação, um só país, uma Europa unificada, um mundo fantástico. Se isso ocorresse, nós seríamos muito diferentes hoje. Mas não deu certo. Mataram todos os líderes, acabaram com tudo. Da fraternidade saiu o socialismo, da igualdade o comunismo e da liberdade o capitalismo. Isso durou 200 anos. Acabou em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Então veja, esse Arcano 16, ele existe sempre quando tem uma mudança social. Na época da Bastilha, foi uma mudança, a maior mudança que veio desde Jesus. Nunca houve uma mudança igual àquela. Esta figura estava. Quando houve toda a mudança social ariana, existia uma torre chamada Roma Capura, a torre de Roma Capura, que foi desmanchada, foi destruída. Dentro da mitologia, vocês têm que torre? A torre que foi erguida aos céus e que os cíclopes queriam chegar a Júpiter, a Zeus, que também foi destruída. Dentro da Bíblia, se a gente olhar Gênesis 1, capítulo 11, o que a gente vai ter? A Torre de Babel. E vocês lembram da Torre de Babel? Então, o pessoal era muito egoísta. Só eles queriam viver, o resto era resto. O resto passava fome, eles viviam bem, aqueles que estavam construindo a torre. Queriam até chegar aos céus com aquela torre. Aí Deus provocou a confusão das línguas para que eles se espalhassem para o mundo e realmente acabou com aquela festa. Então, sempre que tem uma mudança social muito grande, tem uma torre. E onde está a torre agora, nesse período nosso? É a torre do famoso dia 11 de setembro de 2001. E essa torre foi destruída. Impossível, eu estive lá naquela torre, fui a Nova York várias vezes a trabalho. Eu falo, é um monstro aquele negócio. Como é que pode derrubar uma torre daquele tamanho? Toda de aço, uma estrutura fantástica, um absurdo. Cidades, são verdadeiras cidades. Cidades do interior não cabem tanta gente como cabem algumas cidades dentro daquela torre. No final foram derrubadas. E vocês viram o que pela televisão, pela CNN, que foi espalhada para o mundo inteiro. Todo mundo viu essa figura do Arcano 16 na televisão.
A torre, o fogo no meio, gente pulando e o dinheiro, trade center, comércio, caindo, destruindo, prejuízo, que é o que está acontecendo e vai acontecer mais ainda. Então veja, este arcano foi um arcano vivo. Foi a primeira vez na história, existem registros, lógico, da Bastilha, das outras torres, a própria Torre de Babel está na Bíblia, mas são registros. Mas ver, nunca ninguém viu. E mais de 4 bilhões, estimado por baixo, de pessoas do mundo viram essa torre na televisão, derrubada. Então veja, é um arcano vivo. Quando eu vi essa torre pela primeira vez, eu estava saindo para trabalhar, simplesmente eu falei, nossa, que filme realista. Achei interessante o filme. Depois eu vi, não é muito realista. Isso é realidade. E aí eu vi a emoção de quem estava falando, falei, não, isso é realidade. Aí eu sentei e falei, pelo amor de Deus, aconteceu. Olha aí, Arcano 16 está aqui, acabou. A sociedade não é mais a mesma, o mundo não é mais o mesmo, acabaram-se todos os valores e vão surgir novos valores, realmente foi feito. Morreu, não tem mais nada. Isto aconteceu exatamente no dia 11 de setembro de 2001. Aí vamos ver o que acontece. O que eu fiz no dia seguinte? Nós sabemos, dentro da numerologia sagrada, que a numerologia brasileira é a mais sagrada do mundo, por causa da missão que nós temos agora. Então, sempre que a gente quer saber, pela numerologia, referenciado a uma data, a um acontecimento, eu uso os dados da Loteria Brasileira. Uma, porque eu sou brasileiro, estou aqui, é mais fácil. Segundo, porque é válida. Não é o Totobol da Itália, é brasileiro. Então, que número que deu no dia seguinte? Isso aconteceu no dia 11, terça-feira, dia de Marte, dia da guerra. E o que aconteceu no dia 14? Que número que deu na Loteria Federal? Deu 16.666. 16, arcano 16. Isso aqui. Confirmou. É sagrado. A numerologia falou. Isso que aconteceu é sagrado. É o arcano 16. Confirmou pelo número. E 666, quem fez isso? A besta, que é o próprio anticristo, que é o próprio destruidor da sociedade. Porque nós estamos num período de destruição. Tudo vai ser destruído. Tudo que é de peixes, esquecem. Vai ser destruído. E o conhecimento, a evolução vai ser encorpada, porque a evolução é acumulativa, e vai para a era de Aquário. Então existem forças destrutivas, as mais potentes, o próprio anticristo personificado. É o momento de um ciclo muito pesado de lutas de consciências poderosíssimas. Nunca na história houve consciência tão poderosa do mal presente na face da Terra e consciência tão poderosa do bem presente na face da Terra. As duas estão aí. E nós é que estamos nesse jogo. Para que lado que nós vamos? O que nós vamos aceitar? Para onde que vamos? Está acontecendo. Então nós temos esse jogo aí em pleno momento. Faltam quantos anos? Faltam 2 anos para acabar o ciclo de 16. Então nós estamos no arcano 14 agora. Arcano 14, então nós temos 3 arcanos. O 14 que é a temperança. Vocês conhecem a temperança? A temperança é uma mulher bonita que está com um jarro de ouro e outro de prata. E joga ouro, prata, que é mente e emoção. Então é um jogo de mente e emoção que ela faz, é temperança. Ainda dá tempo, nós estamos bem, tudo legal. Mas arcano 15 é diabo. O que é diabo? É a carta mais forte do tarô. Não existe carta mais forte do que o diabo. Por quê? Arcano 15. E 15 representa a somatória de todos os arcanos. Porque existem 78 arcanos totais. 56 menores e 22 maiores. 56 mais 22 dá 78. 7 mais 8, 15, que é o diabo. Então, é o jogo do Cristo e do anticristo. O tarô diz isso. O que é diabo? Diabo vem do grego diabolos. Significa opositor do homem. O que é opositor do homem? É tudo que traz desgraça, doença. Então, maldade, violência, ignorância, burrice, doença, fome, miséria, pobreza, tudo isso é diabo. É o que é opositor ao homem. E o que é Cristo? Ou diabo ao contrário? É tudo que traz, que agrega valor ao homem e à mulher. É amor, alegria, felicidade, vitória, sucesso, prosperidade. Nós não nascemos para sermos pobres, desgraçados e burros. E não termos condições de vida como a gente está vivendo agora. Sem emprego, sem condição, juros altos. Nós temos direito a ter o outro lado. Então o diabo vai fazer travessura, vai arrebentar, vai fazer miséria, vai ser muito difícil. Pelo aspecto da destruição. Então o terrorismo sai de baixo, vai ser muito forte. A parte da maldade, o que está acontecendo de maldade, de erro, é muito grande o que a gente percebe, vai ser pior. Mas também existe o outro lado do diabo, que está aí. É esse que nós temos que olhar. Não vou ficar olhando o diabo feio. Eu vou olhar o oposto do diabo, que é o amor, a alegria, a felicidade. Usar tudo que é de ruim para poder ser alimento, esterco, para
aquilo que eu quero de bom. De onde sai a mais linda flor? Do esterco, do lixo, do excremento. É isso que nós temos que fazer. Pegar o arcano 15 diabo para ser o nosso esterco da flor do amor que nós queremos. Amor para nós mesmos, para a família, sucesso, amor, prosperidade. É isso que nós temos que fazer. Depois, nós vamos ter mais uma outra carta, a 16, que é exatamente esta, que é a destruição. Sempre que existe torre, é importante vocês marcarem, gravarem e estudar isso. Não precisa ser tarólogo, especialista, não. Tem problema com torre e mudança social. Qual é o nome dessa carta? Casa de Deus. Aí eu falei o seguinte, número que deu na loteria, 16.666. 16, a carta que todo mundo viu na televisão, 666, a besta que fez. Eu falei, se for verdade, dentro de um ciclo de 7 eventos, ou 7 loterias, ou dentro de um ciclo de 7 dias, ou dentro de um ciclo duplo de 14 acontecimentos, porque tudo é válido, vai ter que ter uma comprovação. E teve. Então veja, o que aconteceu dentro do ciclo de 7 eventos? Na loteria, não na primeira, mas na outra, saiu outro número fabuloso. Sabe que número que saiu? 9.666. O que é o arcano 9? É o adepto. Vem do latim adeptus, aquele ou aquela que conseguiu o quê? Amor, alegria, felicidade, prosperidade, não ser perfeito. E 666, que não é do anticristo, é do Cristo. Porque o número 666 é o número do Papa, que a gente chama da luz, e do Papa, que a gente chama das trevas. É o número do Cristo e do anticristo. Por isso que muita gente confunde. Como é que 66 é o número do Papa e ao mesmo tempo é o número da besta, do Apocalipse? Não tem diferença, é o jogo polar. Os dois são 666. Então saiu 9666 no quinto ciclo. Exatamente no quinto ciclo da quinta raça ariana. Falei, não tem mais do que comprovação. Aí, naquele momento, na rádio, eu já falei, olha, o arcano que vai mandar 1 mais 7 é o 18, porque aconteceu no dia 11. Então, no dia 18, que é o arcano do evento que vai acontecer, falei, Bagdá vai ser atacado, Iraque vai ser atacado. Muito antes dos Estados Unidos atacarem, porque eles estavam aí, não tinham nem começado a atacar o Afeganistão aí. Então, eu falei, vai ser atacado Iraque. Disseram que era louco. Imagina, que é isso? Quantas torres tem nesse arcano? 2. Arcano 18. O nome desse arcano é Lua. Quem é que tem símbolo como Lua? É o islamismo. Esse rio que está aqui é o Eufrates. É exatamente o Eufrates. Se vocês pegarem a Bíblia, Apocalipse significa revelação. Qualquer coisa sagrada que vocês queiram saber, peguem a Bíblia. Apocalipse de São João. E vamos no Apocalipse 16 de São João. Quando teve o acontecimento, mostrou o arcano 16, fui direto na Bíblia, Apocalipse 16. O que diz lá? Fala exatamente do rio Eufrates, fala exatamente da guerra do Monte Sião e etc. Então eu falei, ó, automaticamente onde fica Eufrates? Bagdá, na beira de Bahia. Então vai ser atacado automaticamente. Então eu já falei logo de cara, eu não sou profeta não. Isso é lógica do tarô, conhecimento do tarô. Então veja, tem 2 torres, uma torre provocando o ataque da outra. Tem 2 cachorros mostrando o aspecto animal, emocional. Um branco e o outro negro, representando luz e trevas. E o rio. Então aqui está a lua. Então automaticamente a gente já sabia o que ia acontecer tudo isso. Está acontecendo aí. Esse arcano está vivo na face da Terra. E cada dia pior. Por quê? A ignorância dos dirigentes americanos, que o povo não é assim, o que eles enxergam? Que é possível implementar democracia naquela região. É impossível. Eu conheço aquela região. E o que eles têm na frente do Estado? A religião. Não tem nada superior a Islã. Islã é submissão. Não tem nada superior a Islã, a Deus, a Alá. Alá é superior a tudo. Então como é que eu posso colocar uma democracia e abafar o islamismo? Isso não existe. Isso é cegueira consciencial, cegueira espiritual, é ignorância pura e total. Nunca vai ser possível isso. Porque a religião lá é superior ao Estado. Então ninguém vai abafar o islamismo. É impossível fazer isso. Não existe. É contra os princípios que eles estão seguindo há milhares de anos. Então vejam. Esse é o arcano. O que vocês estão vendo aqui? Um animal do mar, um ser do mar, e a terra, e mostrando debaixo da terra, uma terra aberta, e mostrando uma espécie de uma lagosta aí, significando mar. Então veja. Uma torre provoca a destruição da outra. Que dia que aconteceu o evento lá em Nova York? Dia 11. O que diz Gênesis 11? Gênesis é criação. O que diz Gênesis 11? Torre de Babel. Então, se pegar Gênesis 11, é Torre de Babel. Exatamente a Torre de Babel. Então, conclusão. Esta torre vai trazer uma nova torre, que é a Torre de Babel, a baila. Que é a própria humanidade, a Torre de Babel. Confusão das línguas. Vocês conhecem a história da Torre de Babel. E o que aconteceu com a ONU no incidente com o Iraque? Não houve confusão de línguas? Ninguém falava com ninguém. Ninguém entendia nada. O que fizeram os
os ingleses e os americanos? Não respeitaram ninguém e simplesmente atacaram. Não respeitaram a voz do Brasil, a voz da Alemanha, a voz da China e de tantos outros. Por que não respeitaram? É confusão das línguas. Então teve confusão das línguas? Teve. Atacaram Bagdá? Atacaram. Porque Torre de Babel, atacaram a Torre de Babel, a segunda torre? Atacaram, que é Bagdá, a própria Torre de Babel. Onde ficava a Torre de Babel? Exatamente onde ficava o palácio do Saddam Hussein. E existem determinadas provas espiritualistas que ele é descendente de Nabucodonosor. É descendente direto dele, do sangue dele. E quem foi Nabucodonosor? Foi quem destruiu Jerusalém, acabou, arrasou Jerusalém. Foi quem destruiu o Templo de Salomão, aquele templo famoso. Arrebentou com tudo Nabucodonosor. Dominou aquela região inteira. Os árabes dominaram aquela região inteira. Depois perderam. Então veja, isso tudo se repete. O que surgiu depois do ataque a Bagdá? Surgiu o quê? A confusão. O próprio Estados Unidos está quase que se envolvendo nisso. Então existe a confusão entre árabes, ficou muito mais forte, entre árabes e judeus. Está se repetindo o mesmo impulso espiritual daquela época antiga de Jerusalém, da destruição do templo, de Nabucodonosor. Então as coisas estão muito claras do que está ocorrendo. Porque os acontecimentos, eles são repetitivos. É o que o pessoal não entende Apocalipse. Por que as pessoas não entendem o Apocalipse? Porque acha que é um evento, é um acontecimento. Não, ele é cíclico. A cada mudança de sociedade, o Apocalipse funciona. Só que ele surgiu há 2000 anos atrás, na ilha de Patmos, pelo discípulo João. Mas de lá para cá ele é cíclico, ele é válido. Então vai acontecer sempre o Apocalipse, ele é cíclico. Então veja, essa figura que mostra debaixo da terra a água e a lagosta, foi o que Deus falava para Abraão. Onde tinha a Torre de Babel, o que Deus falava para Abraão. Eu quero a terra prometida, é aqui. Ele falava, aqui? Só tem areia. Olha, Deus, só tem areia, não tem água, é porcaria. Deus falava, não, essa é a terra mais perfeita, é a mais rica do mundo. E a ignorância de Abraão não enxergava isso. E não é? Só que ele não via o que tinha debaixo, que era o fruto do mar, que a carta mostra, que é o petróleo. Então ele não via que lá embaixo tinha riqueza. E o que ele fez? Ele saiu e os árabes ficaram. Então o que existe atrás da guerra? É o petróleo. Qual é o melhor negócio do mundo? Petróleo. Segundo melhor negócio do mundo? Petróleo. Terceiro melhor negócio do mundo? Petróleo. Lá pelo quinto pode ser qualquer outra coisa. Talvez a indústria automobilística, ou de armamento, mas é petróleo. Então veja, ele não enxergou isso. Os árabes nômades ficaram rodopiando e ficaram lá mesmo e passaram a ser donos daquilo. E aí os descendentes de Nabucodonosor, que arrasou Jerusalém, o Templo de Salomão, passaram a ser donos daquilo, de toda essa riqueza. Então é muito claro o que aconteceu. É muito claro o que está atrás da guerra. O petróleo, sim. Ou seja, é o poder hebraico querendo retomar o que era dele. Aquilo era deles. A Torre de Babel era deles. Aquela região do Iraque era deles. Só que eles foram embora. Pertencia a Abraão. A terra de Abraão é Ur. Ur é Bagdá. Não tem diferença. É terra deles. Eles querem de volta. Só que perderam o direito porque são 5.000 anos de história aí. Agora eles querem de uma outra maneira. Querem pelo poderio, pela pressão. E é isso que vai ocorrer. Então, a história está aí. Vocês já têm o delineamento do que está ocorrendo no mundo. Isso vai se repercutir para outros povos, outras nações. Nós vamos ter bombardeadas também. Vamos ser bombardeados com toda essa carga negativa, o mundo inteiro, por causa dessa briga econômica, financeira atrás do petróleo. Bom, então aqui vocês veem. 11 foi o dia do acontecimento, 11 de setembro. O que é arcano 11? É a força. E o arcano 11, a força, mostra o quê? Uma mulher abrindo a boca de um leão. Significa o quê? Uma fraqueza dominando uma força. É exatamente o que está acontecendo no mundo. É a pobreza, a ignorância, o pobre, o sofredor tentando acabar com o domínio. Então 11 é força, é Marte, é guerra. Então é o arcano da guerra, da força e da própria morte. Então veja, aqui é a carta do próprio domínio, que a carta do domínio é a força. Porque existem dois domínios. Um domínio é natural. O que é domínio? Domínio significa posse, significa mando, comando, significa ser proprietário. Então eu tenho domínio daquilo, então eu sou proprietário daquilo. Então é o próprio Trade Center, que é o próprio domínio. Então houve o quê? Um ataque contra o domínio. Então veja, aconteceu numa terça-feira, dia de Marte, neste arcano, mostrou 16, todo mundo viu. Quer dizer, quer mais prova do que profecias cumprirem do que essa?
Vamos falar de Nostradamus, profecia de Nostradamus. Nostradamus, o pessoal dizia, esse é fajuto. Não, não é não, ele acerta. Só que as profecias de Nostradamus, como toda profecia, para ser profecia, ela é cíclica. Então as profecias de Nostradamus são cíclicas. Elas se repetem ao longo de períodos. E Nostradamus fez uma profecia muito interessante. Foi na quadra 10, nas centúrias 72 e 73 principalmente. Então o que ele diz? Veja só, ele escreveu isso lá em meados de 1540. Ele nasceu no dia 14 de dezembro de 1503. Eu sei disso porque eu nasci no dia 14 de dezembro também. Só que eu nasci numa outra época, pouco depois. Então Nostradamus, Michel de Nostradamus, era médico, filósofo, cientista, um ser de altíssima consciência, escreveu as centúrias. Só que era época de Inquisição. Então ele tomou muito cuidado com aquilo que ele escrevia. Então ele escreveu de uma forma velada e não direta, mas ele sabia diretamente o que era. E ele escreveu então a profecia. Qual é a profecia de Nostradamus? No 7º mês, virá do céu um rei do terror. A partir disso, Marte vai reinar. Marte é guerra, vai reinar guerra. Agora, como é que ele pode me dizer em 1540, por aí, quando ele escreveu, não tem a data certa, que do céu virá o rei do terror? Naquela época não existia avião, não existia, entre aspas, discos voadores, não existia nada. Como é que ele pode dizer que do céu vai vir o rei do terror e vai provocar tudo isso? Como é que ele pôde fazer isso? Mas ele errou, porque a igreja escreveu no mês 7, no ano de 1999, virá do céu um rei do terror, que fará então reinar Marte durante um bom tempo. Mas acontece que ele acertou. Por quê? Primeiro, mês 7. Mês 7 não é julho, mês 7 é setembro, como o próprio nome diz. Setembro é 7, outubro é 8, novembro é 9, dezembro é 10. Janeiro é 11 e fevereiro é 12. Por quê? Porque Nostradamus, ele era astrólogo, ele era astrônomo, ele era cientista e usava o verdadeiro calendário, que é o calendário científico. E no calendário científico, astrológico, astronômico, qualquer um que seja, o ponto zero do calendário é 21 de março. Começa com Áries, 21 de março é o começo. Porque no dia 21 de março, o que acontece? O Sol, em relação à Terra, ele está posicionado na linha do Equador e na eclíptica, que é o caminho do Sol. Então a eclíptica é o caminho que o Sol faz aparentemente no ar. Na realidade, o Sol ele é fixo em relação à Terra. Nós é que giramos em torno do Sol. Mas como nós estamos girando, parece que é ele que gira. Então o caminho que o Sol faz chama-se eclíptica. Então no dia 21 de março é chamado ponto de equinócio. O que quer dizer? Quer dizer que o Sol está na eclíptica, que é o caminho dele, exatamente no equador terrestre. Então é o momento onde eu tenho como uma referência para marcar todos os outros astros. É o momento que eu tenho para cálculos. Então, tudo é referenciado nesse ponto. Por isso que ele é chamado de ponto vernal, ou ponto de escravidão, que ele escraviza todo o cosmos em cima de um ponto. Então, todo o referencial da astronomia, todo o referencial da astrologia é 21 de março. Então, o ano começa 21 de março e termina em 20 de março. Por isso que Jesus nasceu em fevereiro, que ele nasceu, segundo a tradição, no último mês do ano. O último mês do ano não é dezembro, o último mês do ano é fevereiro. Então, por isso que a gente diz que Jesus nasceu no dia 24 de fevereiro. Também está explicado. Então, veja, Nostradamus acertou, que ele falou no 7º mês, aconteceu em setembro. Ele falou Marte reinará, que arcano que saiu 11, que é Marte, Terra. Que dia que aconteceu? Terça-feira, que é o dia da guerra, é o dia de Marte. A própria terça-feira é Marte. Quem não é brasileiro, sul-americano, como é que ele chama a terça-feira? Marte. Exatamente, que é o nome do planeta regente. Agora, a igreja, naquela época, tinha um conhecimento. Eles achavam que o milênio acabaria em 1999. Então, escreveram 1999, que é o final do milênio, no contexto atual. Mas nós sabemos que é mentira. Tanto é que, exatamente, no milênio, quanta controvérsia ocorreu na televisão, no rádio. Todo mundo queria saber se milênio vai ser em 2000, se vai ser em 2001, quando é que vai ser. Então, quando que é milênio? Milênio é coletivo de ano. E para ter milênio, é como século. Eu posso contar século depois que eu tiver uma unidade. Qual é a unidade de século? Ano. Qual é a unidade de milênio? Ano. Então, tem que ter um ano formado. Quando que aconteceu o evento? Setembro de 2001. Ainda não era dezembro no calendário normal cristão. Não era ainda nem março, 20 de março, quando termina o ano. O ano real terminou dia 20 de março de 2002. Ou seja, quando que começou o terceiro milênio? Dia 21 de março de 2002, espiritualmente falando. E para quem é católico, crente, que não aceita outro calendário esotérico, espiritualista, qualquer que seja, é dia 31 de dezembro de 2001. Então aconteceu ainda dentro do final do ciclo. Então Nostradamus não errou, não. Ele acertou na cabeça. Eu não estou fazendo jogo, não. Ainda estava dentro do milênio anterior. 1999, naquela época, queria dizer o final do milênio, do segundo milênio. Então ele acertou. Acertou na cabeça.
Depois, na outra quadra 73, ele diz o seguinte: ele vai fazer ressuscitar Dalgomoá para trazer os bens, para ajudar o bom. E o que aconteceu que eu falei para vocês? Dentro de 5 eventos da loteria, nasceu que número? Saiu que número? 9.666. 9, adepto, homem perfeito. 666, o nome do Cristo, não é mais anticristo. É o Dalgomoá. Então é o jogo do anticristo e do Cristo que estão aí na face da terra em todo o poder. E onde que eles estão? Eles estão no norte da Índia, esses dois seres. O que Nostradamus chama de Dalgomoá e que a gente chama de anticristo e Cristo. Que a tradição oculta, esotérica, chama de Akdorj, que é rigor, duro, e Akgorj, que é amor, consultor. Um destrói e o outro constrói. Então são cavaleiros. Então quem é Akdorj? É um cavaleiro. Ele é conhecido dentro da tradição esotérica, lembrando que a religião mais antiga que existe é o Candomblé, depois vem a Umbanda. Umbanda. O que significa Umbanda? Umbanda. Um Deus, unidade, centro. Banda, o outro lado da unidade. Então Umbanda significa universo. Universo é o verso do Uno. Umbanda é a outra banda do Uno. Não tem diferença de Umbanda e universo. Então Umbanda e universo é a mesma coisa. E quem que é o grande padroeiro da Umbanda? Ogum, que corresponde a São Jorge, que corresponde a Akdorj, que corresponde aos cavaleiros do Apocalipse que a gente vai falar. Então, eles estão presentes. Os 4 cavaleiros aí estão presentes na face da Terra. Akdorj, na tradição iniciática, que na Umbanda é Ogum, que é o São Jorge e assim por diante, estão presentes. E vamos chegar então nessa região. O que fez o Bush depois do atacado da torre? Antes dele ser eleito, perguntaram para ele o que é Talibã. Ele falou que era um grupo de rock. Ele foi dançar o rock deles lá. Nem sabia que era o Talibã. Aí eles foram atacar aquela região. Se vocês olharem exatamente aquela região que a gente chama do Afeganistão, ela é um país grande, isolado, não tem acesso a mar, mas na extremidade dele forma como que um dedão. Ele vai afinando, é uma região montanhosa muito grande, onde tem as cavernas que dizem que Osama Bin Laden se esconde, e depois então afina e ele faz fronteira direto com a China. E ali tem o Tibete à frente. Então onde termina o Afeganistão, na frente tem a cordilheira do Himalaia e o Tibete. Acima tem o Cadjaquistão. Até a gente pergunta, Cadjaquistão fazendo o quê, né? Então o Cadjaquistão que corresponde à meseta do Pamir, onde começou a raça ariana. Ou seja, segundo a tradição da antropogênese, quando terminou a fase Atlante, a 5ª subraça foi escolhida e levada para a meseta do Pamir, que fica exatamente em cima do dedo do Afeganistão, num país chamado Cadjaquistão. Ali é a meseta do Pamir, onde Noé aportou para dar origem a uma nova civilização. E Noé, depois vem a descendência dele, que é Abraão, que a gente sabe. Foi exatamente lá. Ou seja, onde fica o Monte Ararat. Ocultamente, o Monte Ararat fica no Afeganistão, exatamente ali. É onde desceu, onde aportou a barca de Noé. Porque é o nascimento de uma nova civilização, de uma nova raça, de uma nova experiência. Ou seja, toda vez que surge uma experiência racial nova, ela acontece naquele ponto. Toda vez que existe uma destruição de um ciclo racial, acontece naquele ponto. Então, que ponto que é esse do dedo do Afeganistão? Onde fica acima o Cadjaquistão, à direita o Tibete e China, abaixo a Índia e do lado aqui o Paquistão. Então, que região que é essa? É a região de comando da face da Terra, que é nessa região que nós temos um chakra, um vórtice energético que comanda toda a evolução. E esse vórtice energético, ele é conhecido, ele é chamado de Srinagar. Srinagar. Sri, senhor, Nagar, serpente. É o homem serpente. Agora, o que lembra serpente? Lembra anjo caído, lembra Lúcifer, lembra hierarquias angélicas. É só ler a Bíblia e os acontecimentos da expulsão do paraíso. Então, nesse ponto, nós tivemos então o quê? O ataque. Aconteceu a torre, eles foram atacar lá. Vocês não achavam estranho ele ficar soltando bomba onde não tinha ninguém lá? Não, tem caverna, aí estão lá dentro. Aí tem bomba que afunda, que atravessa a terra, que não sei o que lá. Eu falava, não é isso não, é outra coisa que está acontecendo aí. E antes de acontecer, antes dos Estados Unidos atacar, eu falava, abre o olho com a Caxemira. A Caxemira é o país que fica exatamente debaixo dessa região. É onde estão esses seres fantásticos, estão lá. Então veja, Estados Unidos jogando bomba. Vocês falam, poxa, mas o que está atacando? Só tem areia, só tem miséria, não mataram ninguém, não pegaram ninguém, mas eles estavam atacando o ponto certo. Então veja que nesse jogo, é um jogo onde o Bush não é uma besta qualquer, mas uma besta esclarecida, com missões próprias, e outros dirigentes que aí estão, como esse inglês também, Tony Blair, também não é um imbecil qualquer. Então são seres que não estão aí à toa, como nós tivemos o Hitler, que era um ser de altíssima hierarquia, que não estava aqui à toa, também tinha uma missão, que tem às vezes são missões
ruins, da esquerda, e tem outros que têm missão da direita. Então, tudo isso aconteceu. Aí teve a guerra do Afeganistão, aquela bobagem toda que vocês viram, mas a atenção do mundo foi levada para lá. Logo depois teve o quê? Um princípio de guerra atômica entre Índia e Paquistão. Os dois têm armas nucleares. Mas você não é estranho? Por que esses dois têm armas nucleares? Exatamente naquele ponto. É pertinho, ponto onde aconteceu. Está o chakra, onde está esse vórtice. Por que esses dois têm arma atômica e outros países por ali não têm? Não é estranho? Onde era o comando espiritual do mundo? Sempre foi no Tibete. Tibete é telhado do mundo. É naquela região, só que hoje é China. É do lado de lá. Então tem a China. Então os grandes mestres, o grande representante de Melquisedeque na face da terra, o último que comandava, era o próprio Melquisedeque na face da terra comandando, foi Bogdo Gengen, né? O 31º Buda vivo da Mongólia. E ele ficava lá. Aí ele ficou cego e só voltou a enxergar quando ele viu nascer alguém do lado de cá, do outro lado, falou, então, do lado de lá vai estar minha missão agora. Então, é uma região de comando. Onde esteve Jesus desde o ano 5 até o ano que ele surgiu na face da terra, aliás, que ele veio para o Oriente Médio para cumprir a sua missão, que a igreja fala há 30 anos, dos 5 aos 30 anos. E não é, Jesus tinha 40 anos, não tinha 30. A missão crística, no padrão de Jesus, era obrigatório ter 40 anos. Então Jesus tinha 40 anos. Então veja, onde Jesus ficou desde os 12 anos até os 37 anos. Caxemira, exatamente nesse ponto. Jesus, na realidade, ele não nasceu no ano 0. É importante saber, quando que Jesus nasceu na realidade? Jesus, na realidade, nasceu no ano 7 antes do ano 0. Por quê? Porque Herodes, isso é registro do Vaticano, Herodes morreu no ano 4 antes do ano 0. Isso é registro, não tem como. Agora, Herodes não foi aquele que mandou matar o menino Jesus? Quando que ele deu essa ordem? Um ano antes, porque ele morreu um ano depois de ter dado essa ordem terrível. Então ele deu a ordem para matar o menino Jesus no ano 5 antes do ano 0. Baseado em quê? Baseado nos 3 reis magos, que chegaram lá, falaram, o que vocês estão fazendo, vocês estranhos? A pessoa, uma comitiva, toda luxuosa, pessoas com presentes. Herodes falou, é para mim. Não, não é para você não, é para o novo rei dos judeus. Pô, mas que? Tem um novo rei? Diz quem é que eu quero ver. Ele queria matar. Então, eles disseram, já nasceu, nós viemos aqui. Então, vocês têm Melquior, Gaspar e Baltazar, os 3 reis magos. A Bíblia não fala o nome, ninguém sabe o nome dele. A igreja que deu esses nomes depois. Então, Herodes perguntou, vocês vieram? Viemos. Então, posso ir junto? Não, nós vamos primeiro. Depois que vocês verem, vocês passem aqui e dão uma dica que eu quero ir lá também dar presente? Passamos. Que idade que ele tem? Aí que nasce Jesus, nesse momento. Ele tem 2 anos. Ou seja, ele entrou com 2 anos na história. Não existe Jesus bebê. Agora, a gente vai nas igrejas, a gente vê quadros, a gente vê presépio com Jesus bebezinho. 2 anos ele tinha. E um moleque esperto. Imagina, ele com 2 anos, a gente é nó cego perto dele. 2 anos. Inteligentíssimo. Um gênio. O moleque é um gênio. De 2 anos. Tanto é que quando os 3 reis magos entraram na casa dele, que não era nenhuma manjedoura, não tinha nada disso, vivia muito bem, ricamente, ele que abriu a porta e aceitou os reis magos. E falava com ele, já falava o moleque de 2 anos. Espetacular. Com que idade Moisés entrou no jogo evolutivo junto aos faraós? Não era bebê, com 2 anos também. Então veja quanto erro que existe. Então Jesus entrou no jogo com 2 anos. Se ele deu essa ordem no ano 5 antes do ano 0, ele tinha 2 anos, quando que ele nasceu? Ano 7 antes do ano 0. Então quando que Jesus desapareceu? Quando ele tinha 12 anos. Em que ano que ele desapareceu? Ano 5. 7 mais 5, 12. Então quando ele tinha 5 anos, no ano 5 de nossa era, Jesus foi levado então para Caxemira, esta região que eu chamei debaixo do dedo do Afeganistão, chamada Srinagar. E lá ele foi ensinado pelo irmão dele, irmão espiritual dele, que nós chamamos, o nome dele é Urkemi. Então Jesus, dos 5 até os 37 anos, ou seja, quantos anos ele foi instruído? Dos 12 aos 37. 25 anos. Então durante 25 anos ele foi instruído pelo irmão dele, chamado Urkemi. Num templo de Jaralagpa. Era um templo. E sabe quem era o irmão dele? Era imperador da Caxemira. Não era um homem pobre qualquer, não. Era riquíssimo, imperador da Caxemira. E Jesus, naquela época, a tradição local diz, fazia milagres. As mulheres matavam galinha. Para matar, ele ressuscitava. Matavam os palmeirenses da época, que eram os porcos, ele ressuscitava. Não deixava animal morto. Ele é conhecido como Mestre Issa, como Menino Juzu. Parecido o nome, Menino Juzu. Então veja, é um conhecimento fantástico e Jesus foi iniciado exatamente nesse momento. Então Jesus
dos 5 até 3 anos antes dele começar a sua missão, ele foi iniciado pelo irmão dele. E quem era o irmão dele? Era, no tempo de Jaralagpa, o nome dele era Urqueme. E ele corresponde a Mercúrio, ele corresponde a um sexto princípio. Então ele é superior a Jesus? É. Por quê? Lembra do episódio do paraíso? A palavra que vocês conhecem, que é Micael. Ele é Micael. Ele é o próprio Micael, quem foi o mestre de Jesus. Micael quer dizer quem como Deus. Então, Micael foi o sexto anjo, que com a espada flamejante, a mesma espada que fica na mesa do grão-mestre da maçonaria, a espada flamejante, foi esse que com a espada flamejante jogou Lúcifer no meio da humanidade. Para quê? Para acelerar o processo evolutivo. Para o homem se misturar com anjos. Nós não tínhamos esse rosto. Esse rosto aqui é rosto angélico. Nós éramos totalmente diferentes. Nós éramos um bicho feio. Uma mistura de lontra com outro bicho feio que tinha na época. Éramos horrorosos. Então o que acontece? Aí nasceu o homem, nasceu o herói, que é a mistura do anjo com o homem, a anja com o homem e o anjo com a mulher, e aí os deuses, que não se misturaram com a humanidade. É que nem Jesus. Jesus não se misturou com ninguém. Jesus, ele não tinha contato carnal com mulher nenhuma. Não podia ter, pela hierarquia dele. Como Buda, como Krishna, não tinham contato na hierarquia dele. Então Jesus foi iniciado pelo irmão dele, que é um sexto anjo. É um sexto princípio, é o próprio Micael. Jesus, na realidade, é um quinto anjo, corresponde a Lúcifer. Luciferos, quer dizer, feros, portador, luz, representa o portador de luz. Então, na realidade, Jesus, Buda, Krishna, Maomé, Davi, são todos anjos de um quinto princípio. Então, toda a história mitológica que a gente vê, a maioria deles são anjos de um quinto princípio. E tem um quarto que é humano. Então, humano é quarto princípio. Primeiro princípio, mineral. Segundo, vegetal. Terceiro, animal. Quarto, nós, hominal. Quinto, angélico. Sexto, semideuses. Então, quem iniciou Jesus foi o irmão dele. Por que foi ele? Sabe por quê? Porque foi ele que jogou Jesus no meio da humanidade, como Lúcifer, para acelerar a evolução. Então, eles foram os grandes líderes, os grandes orientadores da humanidade. Anjos caídos, só que perderam a consciência angélica. E, através dos seus esforços e merecimentos, foram readquiridos. E Jesus, dos 12 até os 37 anos, foi iniciado para ganhar a consciência angélica. Jesus foi o primeiro anjo que caiu no meio da humanidade que conseguiu voltar. Por isso que a igreja, sabiamente, fez a ascensão dele. É ele que abre os 7 selos, é ele que manda as pragas, é ele que é o padrão da humanidade. Ou seja, daqui para frente, nós estamos a 1.955.884.803 anos da Terra, trazendo a idade da Terra em anos. Então, 1.955.884.803. No dia 21 de março, vamos para 804. Então, essa é a idade da Terra. E a Terra vai existir até 4.320.000.000 de anos para frente. Quem vai ser o padrão crístico daqui para frente? Ele. Nunca vai ter ninguém maior do que ele. Porque foi o primeiro que voltou. Ele é o nosso padrão. Então ele representa o nosso padrão. Agora veja como nós estamos longe desse padrão. Primeiro que voltou. Ele é o nosso padrão. Então ele representa o nosso padrão. Agora veja como nós estamos longe desse padrão. Alguém aqui, o Papa, com todo o respeito, todos os papas que vocês conhecem, soma todos e tenta fazer um Papa só. Tem o padrão de Jesus? Não tem. Veja o poder que ele tem, a consciência que ele tem, o amor que ele tinha, os poderes que ele tinha. O homem andava na água, ele ressuscitava morto, curava. Tudo isso nós vamos fazer. Nós temos capacidades para tal. Só que está longe da gente chegar lá. Agora veja, aí chega o católico crente. O católico é a religião mais rigorosa que tem. Te dá uma vida para você ser igual a ele. Ser igual a Jesus. Não vai ninguém. Vai furar todo mundo. Ninguém. A humanidade toda não tem o valor dele. Ninguém. Então, conclusão. A reencarnação é muito mais lógica. Vai voltar sempre até como homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher, até atingir o padrão dele. Como Maria. Maria também. Aí não aceita o valor de Maria, mas é a mulher ideal. Nunca tem uma mulher angélica, uma anja igual Maria. Não vai ter, não tem. É a mulher mais perfeita que tem. Então veja, existia um Jesus sexto princípio nessa região, um Jesus quinto princípio, que é o que morreu na cruz, a gente chama ele de Jeffersus, que morreu na cruz, e existia um quarto, que era João Batista, que estava lá. Então existiam 3 Jesus, um Jesus humano, João Batista, o Jesus que morreu na cruz, que é um anjo feito homem, filho de Deus feito homem, que é o Jesus mesmo, a gente chama de Yoshua Ben Pandira, e o Jesus que não aparecia, que era um outro Jesus, que esse era complicado, é muito alto o nível dele. Se Jesus é tudo isso, imagine o outro que tem um sétimo a mais de poder do que ele, ou de consciência. É incrível. Então existiam 3 Jesus. Então Jesus, dos 5 até os 37 anos, esteve lá trabalhando, se preparando para a missão dele. Então veja, quando começou esse ciclo, começou no ano 5 do ano 0. Lembra que eu falei? Ano 5 do ano 0 vai terminar em 2005. E Jesus representa o padrão de toda a evolução. Existem sempre 3 Jesus, 3 seres que se manifestam. Não dá para manifestar um só, porque a evolução é trina, é pai, mãe e filho. Você tem que ter 3
três para poder estar no jogo de equilíbrio. Então existem três Jesus. João Batista, o que morreu na cruz, e o outro que não morreu na cruz, chamado Urqueme, foi o mestre de Jesus. Um é Júpiter, o outro é Saturno e o outro é Mercúrio. Aí são os três. Aí é o JHS que a igreja fala. Significa exatamente isso. Bom, quando Jesus estava pronto, naquela região do dedo do Afeganistão, lá no norte da Índia, aí vieram para criar no Oriente Médio uma nova civilização, que é essa civilização que a gente está. Então quem que comandou essa civilização do ano zero até hoje? Jesus, ele que comandou. Então existiam três Jesus. João Batista, que é o Jesus humano, falava a nossa língua da época, né? Era o hebraico, falava o aramaico, o hebraico, a língua da época, falava com caduceu, saduceu, cununceu, né? Com todo mundo lá, né? Falava todo mundo. Era o Jesus humano. Por isso que João Batista é o padroeiro da maçonaria. É o homem perfeito. Nunca vai existir o homem mais perfeito em toda a história da vida humana como João Batista. Não existe um homem igual a ele. Não vai existir nunca. Nem o aspecto feminino dele, porque todo homem tem um aspecto feminino, que é a Joana Batistona, que a gente chama. Ela é desconhecida, mas ela existiu. Porque a tônica era masculina na época. A mulher era ninguém naquela época. O homem que comandava. Então, mas teve aspectos dela, como Joana d'Arc, como a papisa Joana, a única papa mulher. Enganou todo mundo. Por isso que hoje, antes de ser papa, ele tem que tirar a cueca, sentar numa cadeira que é aberta por baixo, fica por cima e todo mundo olha para ver se não é mulher. É obrigatório isso, por causa da papa Joana. E essa Joana, ela é a própria Joana Batista aí, que a gente chama, né? O aspecto de São João, como foi Joana d'Arc. Hatshepsut é a mesma coisa. Foi a única faraó mulher. Hatshepsut, terrível. A sogra de Totimés III, terrível essa mulher. Era um aspecto de João também, né? Só que numa outra época. Então veja, existiu três Jesus, eles tinham como missão, saiu daquela região do Afeganistão, vieram para o Oriente Médio para criar uma nova sociedade. Que sociedade que era essa? Sociedade dos essênios. José, o que era? Artesão. Só tinha um local, uma universidade que ensinava coisas que José sabia fazer. Eram os essênios. Então Jesus era essênio, João Batista era essênio, José era essênio, Sansão era essênio. O que o essênio fazia? O essênio entrava dentro de processos de iniciação. Existia o essênio que não tinha contato com o povo, lá não existia crime, não existia miséria, não existia pobreza, não existia ignorância, todo mundo tinha tudo, era um sistema de sociedade perfeita, a sociedade essênica. Alguns essênios faziam tessitura, contato com o mundo lá fora e os outros ficavam lá dentro, sociedade dos essênios. Eu falo isso porque ela vai voltar essa sociedade agora, a partir de 2005 ela vem com tudo para ser colocada na face da terra. A mesma sociedade que Jesus quis colocar, mas não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque o Jesus que falava a língua humana era João Batista. Ele falava a nossa língua. Então ele chegava nas massas, blá, 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 blá. Então ele era terrível, o homem mais respeitado. Na época, o governador era Herodes, não o que mandou matar o menino Jesus, porque ele já morreu faz tempo. Ele morreu no ano 4 antes do ano 0. Era Herodes Antipas. E Herodes Antipas tinha um irmão chamado Filipe. E a mulher do irmão dele era uma gatona, chamada Herodíades. E ele não aguentou e roubou a mulher, roubou a cunhada do irmão. E isso, na tradição judaica, é incesto. Não pode casar com a cunhada ou com a esposa do irmão. Naquela tradição da época. Hoje não, hoje é um bom negócio até. Então, o que fazia João Batista? Esse é o nosso governante. Olha o povo pobre, olha o povo miserável. Ele tinha um padrão de uma sociedade ideal. Todos aprendiam, todos tinham profissão, todos tinham dinheiro, não tinha crime, não tinha corrupção, não tinha sujeira, só existia respeito, ética, moral, justiça. Sociedade dos essênios. Isso daí não é sociedade. Vamos criar uma nova sociedade. Querem entrar? Querem participar? Vamos ao batismo. Era o ritual do batismo. Até que Jesus foi batizado por eles, vocês conhecem, e ele mandava sola mesmo. Ele era um sem terra aí, um agitador que hoje a gente vê por aí, mas com consciência. Até que Herodíades falava mal dela. Falava, essa mulher como é que aceitou? Esse homem fazendo incesto. Até que ela se encheu dele. E aí era aniversário de Herodes Antipas. E o que ele fez? Uns dias antes, ela instigou tanto que prendesse, porque ela andou falando muito dela. Então ele foi preso. E aí era a festa dele, ele tomou todas, estava cachaçado, e ela tinha uma filha chamada Salomé. O nome dela não aparece na Bíblia. Não existe esse nome Salomé na Bíblia. Nesse episódio. Existe Salomé, que foi uma das mulheres santas de Jesus, mas já era uma coroa, ela tinha 50 anos na época. Uma mulher, teve filhos fantásticos, a famosa Salomé ligada, que os apóstolos falam, que não é essa é uma outra. Ela tinha 16 anos, uma gatinha de fechar o comércio, linda de morrer. E aí ele estava cachaçado, aí você vai dançar pra mim? Ela era sobrinha dele. Ah, não danço, tal. Ah, mas não dança. Dança, tá com charminho? Ah, eu só danço se você me der um presente. Pode pedir o que você quiser, eu te dou até 1/3 do meu reino.
tem. O que você quiser eu te dou. O homem estava demais aquele dia. Vinho do bom. Ela falou, você dá o que eu quero? Dou. Palavra de rei. Então ele falou, quero a cabeça de João Batista. Corta a cabeça e me traga. Aí ele não queria matar, porque ele era líder político, ele gostava dele, porque o atrito ajudava. Aí não teve conversa, mandou trazer a cabeça. Aí vem a história de João Batista. Então o que aconteceu? A sociedade ficou órfã. Aquele que falava a nossa língua, que falava da sociedade dos essênios, que falava de uma nova vida, tiraram do contexto, que é o Jesus humano. E até hoje ele é o verdadeiro Jesus dos cristãos novos do Oriente Médio. Até hoje. Ele é o padroeiro da maçonaria. Não existe homem mais perfeito que João Batista. Jesus não é mais perfeito? Não, Jesus não é homem. Jesus é anjo. Eu não sou anjo, sou homem. Então Jesus é superior a João Batista. Todo maçom sabe isso. Mas como homem é João Batista. Bom, conclusão. Mataram João Batista. Aí vinha Jesus. Jesus assumiu o local dele. Aí Jesus falava uma outra língua, era um anjo falando, não era homem. Imagina um potencial de Jesus falando, tentando explicar coisas. Não dá, ninguém entende, o raciocínio dele é outro. Ele pensava exatamente igual Helena Petrovna Blavatsky escreveu na Teosofia. Ninguém entende Teosofia. O que ela escreve, fala, essa mulher é louca, eu sou muito burro. Então Jesus falava em linguagem teosófica, ninguém entendia, que é parábola. Tanto é verdade que o Novo Testamento ele é curtinho, e são 4, é repetido 4 vezes. E veja, aquele textinho pequeno, pega o Novo Testamento, divide em 4, deu origem a quantas religiões? Mais de 500 religiões. Aí tem adventista disso, tem protestante daquilo, é últimos dias, é não sei o que. Cada um enxerga o negócio, ninguém entende o que Jesus fala. Por quê? E ninguém entendeu o que ele falava. Ele falava por parábolas, ele falava por simbolismos, é a linguagem simbólica, que é a linguagem angélica. Anjo não fala como a gente fala. Vamos tomar uma Kaiser e vamos conversar com o anjo. Não é assim. É uma linguagem simbólica. Se eu quiser ter contato com o anjo, eu tenho que entrar na linguagem simbólica. Então ele usava símbolos. Toda a linguagem dele é simbólica. Parábola, parabólica. Conclusão, ninguém entendeu o que ele falava. Mas era um gatão, um tibetano lindo. Aqueles olhos negros. As mulheres ficavam... parecia o pé de prite aí. Tony Bandeira. As mulheres ficavam doidas atrás daquilo. Onde ia, nossa. Aí do homem exalava sândalo, assim. Os homens cheiravam suor, aquele gatão sândalo, vai toda a mulherada atrás. E os homens atrás, por quê? Saía negócio, curava paralítico, curava doença, tá me doendo aqui. Só ficar perto passava dor, não tinha mais nada. Vamos lá, acabava pão. Que 5 mil pessoas, tinha 2 pães e 5 peixes. Os 5 comeram ainda sobraram no cesto. Quer dizer, o homem multiplicava pão, não tinha problema de comida, não tinha problema de bebida. Ficava em êxtase perto dele. O aura dele era enorme. O aura de um ser desse, por exemplo, a gente que é espiritualista, talvez minha hora chega naquela parede lá embaixo, né? Porque a gente só tá falando, só tá trabalhando, cresce o aura, a gente cresce. Mas o dele, pelo amor de Deus, era uma aura que pegava. Então a pessoa entra dentro do aura dele, sentia felicidade, amor, alegria, êxtase, sentia-se bem. É a mesma coisa quem gosta de ver o Gugu, se sente bem vendo o Gugu. Né? Lá estavam vendo o Juju. Jesus, né? GG, o GG lá, o Jesus. Então é gostoso. Então veja, fantástico. Aí o que fizeram com ele? Vocês conhecem a história. Crucificaram, morreu. E ele não tinha condição de ser o líder, porque não falava a nossa língua. Não falava mesmo. E o outro, Urqueme? Esse era pior, porque Jesus falava por símbolo. O outro falava por intuição. Como é que vocês vão falar com alguém por intuição? Não dá. Por isso que ele nem aparece, não tem nem o que falar. Só tinha um que conseguia falar com ele, que entendia, que é o discípulo de maior esperteza consciencial e mais clarividente. Sabe quem era? Tomé. Tomé, o Dídimo. Dídimo significa o que cuida do sósia, o que cuida do igual, o que cuida do irmão, o que cuida da parelha. Esse é Dídimo. É o que cuida do sósia, o que cuida do igual. Então, o único que entendia o que ele falava era o Jesus, João Batista, obviamente, que era um homem perfeito, ele tinha essa capacitação, e Tomé, o famoso Tomé. Então veja, não deu certo, acabaram com ele. Agora, Jesus entrou no jogo iniciático com 12 anos. Por quê? Ele teve que viver 1 ano para cada aspecto dele, que eram 12, que eram os 12 discípulos. Por isso que vem 12 e do ano 5 foi para frente. Então veja, o que aconteceu com a morte dele? O outro não tinha condições. Tanto é que os próprios discípulos começaram a ver 2 Jesus depois da morte dele. Vinha um físico e vinha outro extrafísico. Vinha um que atravessava a parede, ele vinha no corpo, que era o Jesus ressurreto, né? Como espírito de luz. E vinha outro físico. Só que ele era um pouco mais alto, uns 3 dedos mais alto, um pouco mais forte e um pouco mais velho, mas bonitão, mesmo jeitão que ele. Que é Urqueme. O próprio Urqueme, que é o próprio Micael, aquele que jogou no meio da terra, com um poder fantástico, mas tem que respeitar o jogo humano. Então o que aconteceu? Em Emaús, no episódio de Emaús, eles encontraram com esse ser. Falaram, ué, mas Jesus, mas não é. Mas será que é? Será que não é? Porque ele não aparecia. O único que via era Tomé. Então ele ficava sempre por fora do jogo evolutivo. Mas ele começou a
aparecer. Mas não tinha o que fazer. Não dava para conversar com ninguém. Muito diferente. Aí ele voltou. Tomé voltou com ele para essa região, no dedo do Afeganistão, Srinagar, no norte da Índia, e lá ele ficou todo o seu tempo comandando espiritualmente os acontecimentos. Aí o que fizeram? Os 12 discípulos, 50 dias depois, receberam Pentecostes. Começaram a falar todas as línguas. Já pensou, de repente, dá um estalo na minha cabeça, sinto um fogo, que é Kundalini, que sai da espinha e sobe, aí eu falo grego, russo, alemão, qualquer língua. Tem os mesmos poderes de Jesus, curo. Isso aconteceu com os 12 discípulos. Aí começaram a fazer a missão, na linguagem deles, com as limitações, não eram os mesmos. Aí vem a história dos discípulos. Todos morreram de morte trágica. O que foi mais longe, o que chegou... Tiago, né? Porque Jesus, para fazer milagre, tinha que ter Pedro e tinha que ter Tiago, senão ele não fazia. Porque eram os 2 colunas dele, que davam suporte espiritual para ele. Então Tiago chegou onde? Chegou até a Galícia, acima de Portugal, no norte da Espanha, porque a Espanha cobre Portugal. Então ali em cima. E lá ele pregou lá. Paulo, que entrou depois como um adicional, foi pregar em Éfeso, na Turquia, ele foi pregar na Grécia toda. Ele parava em frente de Diana, a deusa das centetas, que era a deusa deles na época, Diana, a famosa Diana, de Éfeso, e tentava pregar o catolicismo. Não entrava no Paternon, que ali era ateu, ali não era de Deus, e falava de Jesus, falava da sociedade dos essenos, não aquela sociedade grega, que era fantástica a sociedade grega na época, a mais perfeita que existia. Aí foi para Roma, aí teve um trique-trique lá com Nero, voltou, conclusão, todos tiveram morte trágica, todos foram esquartejados, comidos por cachorros esquartejados, crucificados, só João que não teve, porque cuidou de Maria em Éfeso até a morte dela. João Evangelista. E lá perto, ele também foi condenado, ficou na ilha de Patmos, que não tinha água, não tinha nada. Eu tive a felicidade de ajoelhar onde João ajoelhava. É uma vibração, eu ficava arrepiado da ponta da cabeça. Quer dizer, a gente sente uma felicidade muito grande. Dormir onde ele dormiu, na pedra. Escrever onde ele escreveu o Apocalipse. É uma delícia. Fica na ilha de Patmos. É uma caverna na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, ela fica perto de Kuzadazi, na Turquia, pertence à Turquia, e na região de Éfeso, que é Turquia também. Então, veja, é fantástico. Aquela trinca que surgiu, a gente sabe, quando houve a voz de Deus, né, a hora que ele recebeu o Apocalipse, surgiu uma trinca tripartite, ou 3 trincas, formando uma só. Dentro da caverna, ela existe até hoje, essa trinca, dentro dessa caverna. É fantástico. Então, veja, esse não teve morte trágica, etc., Conclusão, foi um fracasso. Existiu a Sociedade dos Essenos? Conseguiram fazer a Sociedade dos Essenos? Não, foi um fracasso. Então o que aconteceu? Em vez de formar os Estados Unidos da Europa com um protótipo de sociedade perfeita, que era a Sociedade dos Essenos, não fizeram. Nasceu o quê? A Sociedade Desunidas da Europa. Aí tem português, italiano, alemão, austríaco, inglês, grego. Então, não criaram uma sociedade perfeita. Então foi um fracasso. A missão de Jesus foi um fracasso. O que aconteceu? Desde Jesus até agora, tentaram fazer uma sociedade só. Tentaram fazer através da mistura de rei. Rei da Espanha casa com o rei da Alemanha, rainha da Alemanha com de Portugal com Inglaterra, Inglaterra com França, para criar um reino só. Não conseguiram. E o próprio Aníbal tentou ir lá e fazer uma sociedade só, não conseguiu. Os próprios árabes tentaram fazer uma sociedade só, através de Maomé, não conseguiram. Dominaram a Europa inteira, os mouros. Só que depois foram atacados e jogados para o Mediterrâneo e de lá foram para o norte da África. Daí nasceram os países do norte da África. Não conseguiram. Aí vieram as cruzadas. Tentaram fazer um país só, não conseguiram. Com a cruz, aí vieram os templários, não conseguiram. As guerras, não conseguiram. Aí veio Hitler, não conseguiu criar uma sociedade. Se não é pro bem, vai ser na porrada, vai ser no mal. Não conseguiu. Aí veio Napoleão, tentou formar uma só nação, não conseguiu. Agora, a Comunidade Europeia não está conseguindo. Então, veja, a missão continua. Agora vai ter uma sociedade só, por bem ou por mal. Acabou, tem mais, então vai ter mesmo. Então, quem viver 50 anos, um pouquinho mais, vai ver a Europa unificada. Uma só língua, uma só moeda, vai ser totalmente diferente. Vai ter uma língua nova lá, espera-se, porque depende de todo o jogo evolutivo. Mas ao redor de 50 anos, teremos uma nova sociedade lá, uma nova Europa. Só que ela vai mudar muito o aspecto físico dela hoje. Então veja, esse ponto, eu falei tudo isso, voltando agora no Bush, atacando o Afeganistão. Por que ele atacou o Afeganistão? Porque aquela região é o início de todo o ciclo evolutivo. Ou seja, o nosso ciclo no ano 5 começou e vai terminar em 2005. Então está terminando agora lá. Por isso que Akidorj, por isso que os cavaleiros do Apocalipse estão lá, exatamente nesse momento, comandando tudo, fazendo a destruição. Então nós temos um comando naquela região, no norte da Índia, em Caxemira, é uma região
estão com uma energia espiritual fortíssima, e lá então nós estamos tendo o fechamento do ciclo. E de lá é o comando de tudo. E onde está o Osama Bin Laden, essas figuras hipotéticas, tudo lá, todo mundo ali, nessa regiãozinha. E onde vai surgir Maitreya, que é a consciência de um terceiro milênio? Exatamente lá. Então vai surgir uma nova consciência para trazer uma nova sociedade para o mundo. É o que está acontecendo. Então, faltam 2 anos. Nós temos o ano agora, que é 2004, depois 2005 e 21 de março de 2006, aí já está praticamente ciclo que a gente chama ciclo de Aquário. E aí vai ter uma nova consciência. Geneticamente está tudo sendo mudado. Nós estamos mudando geneticamente. Vocês não se sentem diferentes? A gente sente que a gente muda. Só que a nossa mudança é leve. Mas através dos nossos genes, dos seres que nascem através da nossa geração, já nasce totalmente diferente. Então os nossos filhos nascem diferentes. Os nossos netos vão nascer muito diferentes. E a criança que nascer a partir de 2005, ou seja, que nascer a partir de 21 de março de 2006, geneticamente vai ser outro padrão. Ela já é moldada a um novo ciclo, não tem nada a ver com isso. Tanto é que os nossos filhos hoje, os nossos netos, não aceitam mais os nossos conceitos, a nossa vida, nós somos obsoletos, eles já estão com uma outra tônica. Eu não digo que eles estão certos ou estão errados, mas eles estão dentro de um novo impulso social. Então veja, 2004, até aqui ficou claro o que está acontecendo, como é que está ocorrendo tudo, é todo um jogo muito grande. Então sempre que acontece a torre, é uma mudança social, e essa mudança social nesse período de 16 anos, que faltam 2 para terminar, que é um período muito crítico. Nós estamos entrando agora em 2004. Se vocês somarem, vai dar quanto? 2 mais 4, 6. Vai dar Arcano 6. O que é Arcano 6? É o amoroso. Então é a carta do amoroso. Ele não tem olhos, está com um pé num caminho e outro pé no outro. Então ou ele vai para a esquerda ou ele vai para a direita. Então este arcano do ano que vai reger a nossa vida, o ano que vem, arcano 6, o amoroso, ele vai permitir a gente atingir a carta do amor. Mas essa carta é dupla, como todo tarô é. O que é contrário ao amor? O ódio. O que vocês acham que vai acontecer? Vai ter bastante amor ou ódio? Mas espera, bom senso, lógica, é o que eu estou vendo aí. Terrorismo está cada vez pior, ódio está cada vez pior. Quer dizer, o ódio está crescendo em níveis astronômicos. Então o ódio vai ser a tônica deste próximo milênio. Veja, até a Rússia está fazendo atentados suicidas, coisa que o russo nunca fez. Não é da tônica deles. Os tchetchenos estão se explodindo lá, como houve esse ataque a semana passada num treino. É terrível. Então isso vai se disseminar, vai ser muito mais forte. Então o ódio está forte. Agora, só que eu não tenho que entrar para esse lado do ódio. Eu tenho que entrar no lado do amor, lógico. Eu vou procurar o lado que me faz bem, o lado agregado. Então o ódio vai ser muito maior. E existem as profecias de Jesus, que são as profecias que a gente chama de naturais. O que diz as profecias de Jesus? Bom, no final do tempo, o bem e a caridade vão recrudescer. É verdade isso? Está acontecendo? Vão aparecer falsos cristos, falsos profetas. Vocês acham que está acontecendo isso? Tá de cheio. Nossa Senhora. Bom, vocês vão ouvir guerra e rumores de guerra. Tem isso aí? Tem. A Bíblia vai ser espalhada para o mundo. Por quê? Porque vai ser trocada. Essa Bíblia vai ter que ter uma nova versão dela, que é a versão de Maitreya agora. Lógico, então isso vai acontecer. Então essa Bíblia foi válida até agora. Então, dentro da validade, vai ter que espalhar o máximo possível. Por isso que os evangélicos são notáveis no trabalho que eles fazem. Uns têm a religião do pedágio, você paga para ir para o céu. Mas, fora isso, tem a divulgação do evangelho, que é uma coisa muito boa. Depois, o sol se escurecerá, a lua ficará vermelha, teremos grandes terremotos, gravam terremotos, grandes terremotos, e aí vem o sinal dos tempos. E depois ele termina que as minhas palavras passam, mas eu nunca deixarei de passar. Se vocês olharem isso, as próprias palavras de Jesus estão no Apocalipse. Então, se vocês pegarem o Apocalipse, quem é Jesus? Vocês lembram da figura de Jesus? Querem saber como é Jesus, espiritualmente falando? Abra o Apocalipse 1. Cada parte do Apocalipse está diretamente relacionada ao tarô. Se vocês pegarem tarô, arcano 1, o que é? Mago. O que fala do Apocalipse 1? O mago. Não tem, um descreve o outro. Então, o Apocalipse complementa o tarô complementa o Apocalipse. Então, na visão de João, quando teve aquele racho que eu falei no teto da caverna, o que ele viu? Ele desfaleceu, aí ele foi arrebatado ao céu,
céus, e lá então ele teve a consciência, onde ele viu quem era Jesus. Como é que era Jesus? Enorme, cabelo branco como a neve. Ele tinha um talar, que é uma veste branca, cobrindo os braços e as pernas, indo até os calcanhares, talar. Os pés dele eram de bronze, pegando fogo. Isso é a visão que ele viu. Os olhos eram vermelhos e saía fogo dos olhos. A língua dele era uma espada. Ele abria a boca, saiu uma espada assim da boca dele. Esse é o Jesus. Você acha que o Jesus é aquele bonitinho? Ele usou as regras humanas para entrar no jogo. Então veja, dentro do Apocalipse tem a figura de Jesus, esse ser grande. E o que ele faz? Ele está segurando o Kamapa, que é o livro da vida, que tem a história da humanidade. E esse livro da vida, ele é fechado com 7 selos. E aí o que acontece? João começou a chorar, porque um anjo começou a pedir, quem pode abrir o livro? Não tem ninguém que abria. Aí, na figura, tem a Jesus, que é essa figura enorme, ali, essa é a figura de Jesus. Vocês querem rezar para Jesus? Rezem para esse Jesus aí. Veja essa figura. Não o Jesus que está crucificado, que não tem nada a ver, né? É uma citação esdrúxula. A pior coisa que nós fizemos como seres humanos na época que ele estava aqui foi crucificá-lo. Eu vou rezar para um Jesus que está numa cruz. Então os evangélicos são muito certos de não aceitar o Jesus crucificado, porque aquilo é um desrespeito total. Eu, em cima do desrespeito, eu vou ficar o quê? Ele morreu por nós. Morreu nada, eu tenho que olhar a realidade. E a melhor descrição que tem, a própria Bíblia diz, é só pegar Apocalipse 1. E se a Bíblia é válida, o que está escrito lá é válido, concorda? Então querem conhecer Jesus, leem Apocalipse 1. Ele então recebe o livro de quem ele está à direita, que é uma pedra de jaspe multicolorido, que é Melquisedeque, a pedra cúbica, sentada, uma consciência sentada no trono de pedra, que dá então, é a própria pedra cúbica, que dá o livro para ele, e aí um ancião fala, esse pode abrir, que é o Cordeiro de Deus. Isso que o católico fala, Agnus Dei tollis peccata mundi. Né? Então ele abre, e ele é o único que abre os selos. E ciclicamente esses selos são abertos. E nós estamos abrindo selos agora. Existem 7 selos. E aí vem as profecias, como a gente fala. Bom, qual é o primeiro selo? Quando Jesus abre o primeiro selo, aí um querubim, são 4 querubins em volta deles, chega e faz o quê? Faz surgir a visão de um cavaleiro num cavalo branco. Então ele tem uma coroa e tem um arco na mão. É o domínio. Então tirou o primeiro selo, é o cavaleiro do domínio. Esse cavaleiro do domínio é o próprio Aquidorge, é o próprio São Jorge, que ao invés do arco usa a espada. Aí tira o segundo selo, o que sai do segundo selo? Um cavaleiro vermelho. E ele tem o poder de matar os homens. O primeiro tem o poder de dominar os homens. O segundo tem o poder de matar os homens. Abre o terceiro selo, o que João vê? Ele vê o cavaleiro negro, que ele tem uma balança e é o cavaleiro da fome. Então ele tem poder sobre a fome. Tem o quarto, que ele abre o quarto selo, sai o cavaleiro amarelo, que tem o poder da peste e traz no rabo dele o inferno e o sofrimento do ser humano. É a peste. Bom, então esse já tem 4 cavaleiros. Pergunto para vocês, esses cavaleiros estão aí? Lógico. O domínio, o próprio atentado à torre foi uma quebra desse domínio que eu estou falando. Acabar com esse domínio. Depois, fome está aí? A fome é a pior coisa que existe. Então existe a fome. Mas não é só fome física, é fome de consciência, fome de sabedoria, fome de amor. Tem fome de tudo. A humanidade está carente, faminta. Existe guerra? Não precisa nem falar, né? Existe peste? Existe peste, sim. Aí vem o quinto selo. Quando ele tira o quinto selo, então João vê o mar de vidro na frente dele e o justos esperando o momento final, que é o momento do juízo final, que é a descida da Nova Jerusalém, e eles vão ser retirados de lá porque estão salvos. Então é o quinto selo, ele só tem essa visão. Aí vem o sexto selo. Então, quando ele tira o sexto selo, o que ele vê? Ele vê um terremoto terrível, terra chacoalha inteira. Automaticamente, com o terremoto, o sol se escurece e a lua fica vermelha. Então é uma visão terrível, uma visão chocante com o sexto selo. E o sexto selo está para acontecer. Você quer saber que horas e minutos? Não adianta fugir, não adianta. Por exemplo, se vocês soubessem que o mundo vai acabar amanhã, o que vocês fariam? Isso, exatamente. Eu ia pegar uma Brahma, ia sentar numa poltrona e ver o final do mundo. Vai chegar um asteroide maior que a Terra, vai arrebentar com a Terra. Eu vou fazer o quê? Eu vou perder essa oportunidade? Eu vou ficar escondido debaixo de uma cama? Eu quero ver. Pelo menos é a última coisa que eu vou ver. Então veja, o sexto selo está acontecendo. Ele é complicado. E veja que o sexto selo, muitos videntes, muitos profetas tiveram visões a respeito. Então os Estados Unidos estão mexendo com coisas que ele não deve mexer. Então existe toda uma estrutura debaixo dos Estados Unidos prontinha para acabar com ele. Ele é poderoso. Ninguém tem poder bélico, poder para enfrentar os Estados Unidos. Não tem o quê? Tem alguém aí, esse cavaleiro que está lá, num lugar que é feio. Ele não tem nada, é um lugar careca, sem vegetação. É um lugar violento. Horrível, mas o lugar mais sagrado do mundo está lá, em Srinagar. É um lugar que a gente chama chakra do planeta. Você vai lá, você fica assim, de tanta energia. É muito forte a coisa lá. Então, ele está lá. Este ser tem poder.
Então o que acontece? É só chegar e mexer. E aí dá um terremoto que acaba com toda a costa leste dos Estados Unidos. Eu quero ver para onde que vai os Estados Unidos. Está na mão deles. Faz o que querem dos Estados Unidos. Só que, por que eles vão atacar? O que eles vão destruir? Existe o valor do povo americano. É fantástico. O povo americano é espetacular. Temos que respeitar. É um povo valoroso como o alemão. O alemão assumiu a Alemanha Oriental e hoje as duas são duas potências. É um povo que é valoroso, tem conhecimento. O alemão tem que ser respeitado. O japonês tem que ser respeitado. Hirohito foi um deus vivo na face da terra. Fantástico. Então veja a transformação do Japão. O Japão participou da guerra, na destruição. O que ele ganhou de prêmio? 2 bombas atômicas. No dia 6 de agosto de 1945 em Hiroshima e no dia 9 de agosto de 1945 em Nagasaki. Olha que coisa terrível. Mas veja, criaram aquilo, tem pouco. Então, quando existe um julgamento, ele não é feito pelo Bush, não é feito pelo Clinton, mas ele é feito pelo total. E o povo americano tem valor. Não é um povo qualquer. Tanto é que a minha netinha é norte-americana, né? Então eu tenho que valorizar também, porque ela pertence a essa raça também. Quer dizer, meu próprio sangue já nasceu lá. Então veja, é o povo que tem valor. O que vai acontecer? O que vai ocorrer? O karma coletivo, ele é distribuído em cima das ações de um povo. Então a buchada que o Bush faz, vai distribuir para todo mundo. Agora, dependendo do nível da buchada, aí vem bordoada. Então está tudo preparado. Os Estados Unidos está pronto para ter um terremoto terrível lá. Estão segurando ali de baixo. Solta. Pronto, arrebenta com todo aquele negócio lá. Onde vai o poder econômico? Onde vai o dinheiro para cuidar de todas aquelas cidades litorâneas dele? Aí doenças, pestes. Colocam peste lá, acabou. Lembro dos sinais. Jesus disse que no final dos tempos também vão ter sinais no céu. Se não tiveram sinais, esse ano, 2. Tivemos o Sol, nunca houve uma explosão solar tão grande, tão visível como a que ocorreu alguns meses atrás. No último eclipse da Lua, a Lua ficou vermelha alaranjada. Então veja, os sinais estão aí. E vão surgir mais sinais ainda. Então está tudo pronto. Existem determinados pontos na Terra altamente protegidos. Ou seja, se vocês pegarem as fossas atlânticas, as fossas do Pacífico, a crosta lá embaixo é muito estreita. Então é possível arrebentar aquela crosta e o magma da Terra em altíssima temperatura sair, provocar erupções violentas, evaporações violentas, fumaças e a atmosfera fica cheia de gases, como enxofre, gases escuros. E o que acontece? Vocês não vão enxergar o Sol. Então a pessoa fala, é impossível não ver o Sol. Ele existe há tanto tempo. Se a Terra existe há 1.955.884.803 anos, o Sol também existe. E nunca apagou. Não tem eletropaulo que vai cortar a luz. Não tem gás para alimentar. Como é que é possível escurecer? É aqui que escurece. Então veja, pode ter uma emanação de gases, de água, de vapores, de produtos que vão formar uma atmosfera suja, atacando todo o sistema respiratório, e muitas pessoas vão morrer por isso, e simplesmente você não vê mais o Sol. E todas as profecias falam que nós vamos ficar sem ver o Sol. Então, se por acaso vocês acordarem e começarem a não ver o Sol, é sinal então de vocês virarem crente, aceitarem Jesus, buscarem a consciência, porque o negócio tá feio. Então veja, tudo isso é possível acontecer. E estão enxergando isso, várias pessoas estão enxergando isso acontecer. Então, terremoto, escurecer o Sol e a lua vermelha, que você já viram a lua vermelha também. Existem seres que estão cuidando para que isso não ocorra, para que não aconteça isso. E existem seres que querem que isso ocorra. Então é uma briga espiritual que você não faz ideia. É pior do que final de Sul-Americana de futebol. É terrível. É uma coisa, uma briga feia que está lá. Então tudo isso é possível acontecer e vai acontecer. Então veja, o quanto que vai acontecer? É pouquinho, vai escurecer um pouquinho, vai escurecer muito, vai morrer muita gente, pouca gente. Vai depender do quê? De nós. Depende da somatória humana, da somatória do povo, da somatória da humanidade. Então, em cima da aplicação kármica, se for merecimento, um sofrimento grande, vai ser grande, senão vai ser pequeno. Vocês nunca pensaram por que ocorreram dilúvios? A ciência não desconhece, a ciência é ignorante, porque a ciência oculta começa onde terminam os limites da ciência tradicional. Isso já ocorreu. Por que ocorreram mortes de quantidades enormes de dinossauros, de seres, inundações? Se toda essa água é evaporada vai para cima a altíssima temperatura, muitas pessoas vão morrer pelas condições da altíssima temperatura. Foi uma grande estufa térmica. E essa água evaporada, depois para onde que ela vai? Ela vai condensar. Aí é o dilúvio. Então como é que ocorre o dilúvio? É exatamente isso. Uma grande evaporação de água, que depois fica uma atmosfera carregadíssima, aí chove sem parar, e aí é dilúvio, inunda tudo. E a própria Terra muda. Então isso tudo é possível acontecer a qualquer momento e depende única e exclusivamente de nós.
o que está previsto acontecer. Envenenamento. Por quê? Eu falei da primeira profecia. O primeiro selo qual que é? Cavalo branco é o Aquidorge, tá aí, tá mandando ver. O cavalo vermelho da guerra tá aí, mandando ver. Segundo selo. O terceiro, cavalo negro, tá aí, que é a fome, mandando ver. O quarto é cavalo amarelo, que é a peste, tá aí, mandando ver. O quinto é o mar dos justos, mar de vidro. O sexto é o escurecimento do sol, da lua e o grande terremoto na terra. E o sétimo? E o sétimo é pior de todos. O sétimo selo. Porque o sétimo selo, primeiro surge um anjo. E o anjo veio com um turíbulo. Com o turíbulo, um anjão enorme lá no céu, e o turíbulo começa a soltar brasas, e as brasas vão onde cai, destrói tudo. Aí já começa, é o primeiro anjo. Só que esse só dá a entrada do sétimo selo. Atrás dele vem 7 anjos, cada um com uma trombeta. Aí toca o primeiro, então vai ser destruído 1/3 do vegetal. Árvores, tudo que é vegetal vai ser destruído. Toca a segunda trombeta. O que vai acontecer? Terminar com tudo que é vivo nos mares. Então vai destruir 1/3 dos mares. Mares e tudo que é líquido. Rios, lagos, etc. Então mata tudo. Terceiro anjo, tocando a terceira trombeta. Quando o terceiro anjo tocar a terceira trombeta, então o que acontece? Também é uma escuridão que vai dar, exatamente como a gente está pensando, que é uma repetição do próprio sexto que vai ocorrer. Aí vem o quarto anjo tocando a quarta trombeta. Aí começa um atrás do outro tocando as suas trombetas. E o que vai acontecer? Vai acontecer fome, miséria, ou seja, os 4 cavaleiros do Apocalipse vão em tudo. Até que, indo nesses selos, que senão a gente não chega lá, o que vai acontecer? No sexto selo, aí morrem os seres humanos. 1/3 da humanidade morre. Antes do sexto, o quinto são a peste de gafanhotos e escorpiões, só que eles não matam os seres humanos, eles picam, mas dão uma dor desgraçada, durante 5 meses nós vamos chorar de dor. Quando ele tocar isso, é a praga dos gafanhotos e dos selos. Então é terrível. Depois, no sexto, então, no Eufrates, vão aparecer 4 anjos. Exatamente lá onde está os Estados Unidos, agora, lá em Bagdá. Então vão surgir 4 anjos. Esses 4 anjos saem de baixo. Eles são terríveis. Vão fazer a destruição. E estes anjos, então, vão matar 1/3 da humanidade. Quer dizer, cada 3, um apaga. Então, se nós temos quantos habitantes? 6 bilhões e 600 milhões, vamos ficar com 4 bilhões e 400 milhões. Então, vão morrer 2 bilhões e a estimativa de morte. Então, é o que vai acontecer. E terrível, sofrimento e etc. E depois a humanidade vai decrescendo e vai tendo cada vez menos gente até entrarmos num processo de riqueza. Porque hoje falta trabalho, falta emprego, falta dinheiro. Por quê? Primeiro, pelo egoísmo que concentra em pouco. E segundo, porque a humanidade está muito grande, vai ser muita gente manifestada. Quando a gente entra, é um ciclo ruim agora, e vamos sair do ciclo de peixes, idade de ferro para uma idade de ouro, idade nobre, idade boa. Aí a humanidade tem que diminuir para sobrarem recursos, riquezas, então tudo vai ser melhor, tudo vai funcionar. Então isso é o que vai acontecer. Agora, o quarto que eu não falei é o absinto. Então vai cair uma estrela do céu, que é o absinto, ou seja, é envenenamento. Então existem possibilidades de ocorrerem envenenamentos em altíssimo grau. Envenenamentos de lagos, envenenamentos de rios. A água vai se tornar algo muito raro. Então, é lógico, vocês vão falar, mas vai acontecer isso? Não, existe todo um trabalho de gente, de hierarquias, lutando para evitar que isso aconteça. Mas é possível acontecer. Se o outro lado ganhar, acontece. Então é envenenamento. Então, terremoto, envenenamentos e explosões nucleares. São 3 pontos que estão gravíssimos para ocorrer. Vai depender do quê? Do Osama Bin Laden? Vai depender do quê? Dos terroristas? Não, da própria humana. Do próprio jogo humano, da própria humanidade. Se a humanidade se fizer por merecer, vai ser aplicado isso e vai acontecer. Então o absinto é um envenenamento geral, generalizado, que está previsto. Então estamos com um cenário muito ruim. Bom, faltam 3 minutos. O que eu vou fazer agora? Eu vou me enfiar debaixo da cama? Eu vou me matar? Eu vou me desesperar? Então, se o mundo vai acabar, vamos pegar cerveja e ver o mundo acabar. Pô, vai ser um maior show. É o final do mundo. Só que não pega cerveja envenenada. Bom, tudo isso está previsto ocorrer no Brasil? Não. Aí que está a vantagem. Tudo isso está previsto acontecer mais no hemisfério norte, mas também no hemisfério sul, lógico. Mas a maior força, porque vem repercussão, vem consequências. Mas o maior acontecimento é no hemisfério norte. Pegando a Europa, a Ásia, Oriente Médio e o norte. Por exemplo, a América Central, o norte do Brasil, também é perigoso. Norte da África, norte da Oceania. Quer dizer, pegando do meio do globo para cima e um pouco para baixo. Mas vai se repercutir também para o mundo inteiro, lógico. Então, o novo avatar, a Maitreya, não vai fazer nada. Porque antes dele fazer qualquer coisa, esses dois têm que resolver. Então é o jogo do bem e do mal. É o julgamento. Então, o que faz Aquidorge? Dá prêmio.
ele dá amor, dá alegria, dá felicidade, ele te ajuda, ele traz construção. É construtor, que é a nossa linha é essa, é construtivo. O que faz Akdorj? Arrebenta, destrói, desmancha, quebra. É esse jogo. Agora, o que vai determinar o quanto vai ser quebrado, o quanto vai ser reconstruído? Nós, a humanidade como um todo. Então, se a gente mudar, a humanidade mudar, tudo vai ser melhor. Se não mudar, tudo vai ser pior. Isso daí não tem regra. Então, Maitreya não faz nada. Ele nem entra no jogo. Depois que acabar todo esse processo, todo esse jogo, está julgado, fez os ajustes, o que é para destruir, destruiu, o que é para construir, construiu, ou vai ser construído, aí ele entra. Então, Maitreya não faz nada. Então não adianta rezar para Maitreya. Oh, me ajuda. Não. O que você tem que fazer? Melhor que rezar é você se transformar. Então, como é que a gente pode fazer? Realmente viver já numa nova era. Como que se esse mundo não valesse mais? Então, não interessa mais o egoísmo, não interessa mais a maldade, não interessa a corrupção, não interessa que se ali na esquina todo mundo usa droga, eu não vou usar. Não interessa se ali faz isso, se o povo é conspurcado, eu não vou ser. Então, eu tenho que trabalhar valores de uma nova era, valores de uma nova consciência, porque aí sim eu estou trabalhando na construção. Estou na direita e já estou fazendo o trabalho dele. Aí sim é que ele influencia. Aí no meu trabalho, ele pode me ajudar. Eu ajudo, ele me ajuda. Eu ajudo, ele me ajuda e vamos indo. Então nós temos que mudar realmente cada um de nós. Nós temos que sermos alguém notável dentro dessa sujeira, dentro dessa ignorância, dentro dessa bestialidade que está aí. Nós temos que ser. Pouco importa se é crente, se é evangélico, se é palmeirense, se é corintiano, se é budista. Não interessa. O que interessa são valores. Primeiro nós. Segundo, aquele ou aquela que convive com a gente. Terceiro, os nossos filhos, o nosso trabalho, os nossos amigos. Então nós já temos que construir uma nova era. Então não tenho que me preocupar com o que vai acontecer. Eu digo o seguinte, se soltarem uma bomba atômica aqui em São Paulo, eu vou fazer o quê? Quantas pessoas que estavam em Hiroshima e Nagasaki e no momento da explosão não estavam lá, ou estavam e foram salvos? Não adianta, se eu tiver que ser salvo, eu vou ser. Se não tiver, esqueça. A gente é impotente nisso daí. Então não tem que fazer nada, não tem que ficar com trauma, com medo, com achismo, com perturbações. Não, isso é normal. E mudar para esses valores do bem, do belo, da ética, da justiça e da moral. Então, este é o princípio. Tem muita coisa que eu não falei, porque machuca muito falar. Mas é ligado a terremotos, até mostram onde está ocorrendo. Porque aí vocês têm parentes, já pensou o trauma? Não se deve falar. Eu também tenho parentes lá, eu também tenho, é complicado. Então tem coisas que você não pode falar, é proibido falar. Primeiro que é proibido. Você não pode gerar um terrorismo sobre isso, prevenir. Mas o que vai prevenir são os teus valores. Se você não tiver valor, você vai estar lá no momento pior da bagunça pior. Se você tem valor, você não vai estar lá. Pode ficar tranquilo. Você não tem que se preocupar, não. Por isso que não se fala. O que pode falar, de uma maneira geral, é isso que a gente falou. Mas o que a gente pode fazer é o seguinte, é fazer um detalhamento mais amplo sobre tudo isso daí. Por exemplo, eu fiz uma besteira. Uma vez lá na rádio, isso daí já faz alguns anos, eu comecei a dar mais detalhes. Por exemplo, que ia cair um avião lá num país africano de uma companhia aérea. Você sabia até onde era. Só que aí já começa a confundir as coisas. Aí o pessoal começa a achar que você é um profeta. Que não... Então, as coisas deturpam, e não é esse o caso. Mas as coisas são mostradas. Agora, você não fala pelo seguinte, vou dizer por que não fala. Porque quando você fala, você já está aceitando aquilo como verdade, ou como realidade. Nós nunca podemos aceitar. Sabe por quê? Porque a pior profecia, o pior que estiver marcado, nós podemos mudar. Nós podemos mudar. Nós podemos alterar a coisa. Então por que eu vou ficar falando coisas já formatando? Não, você viu? O professor falou, vai acontecer. Não, ali já, pronto, aí já começa a criar algo. Isso, é preferível a gente vibrar positivamente, querer que isso não aconteça, querer que isso aconteça num outro lugar, por exemplo, algo que vai cair, não caia onde vai cair, caia no meio do mar, vai morrer menos gente se acontecer isso, coisas desse tipo. Então tudo é possível. Então por isso que não se fala. Ela falou, quem vem aqui está preparado. Eu não estou preparado para falar, imagina os outros para ouvir, então. Nós estamos mudando geneticamente. A ciência não conhece nada sobre genética ainda. Os nossos filhos são totalmente amoldados. Por exemplo, você pega uma criança hoje, ela entra no computador direto, vai, mexe e não sei o que lá. Eu tento, por exemplo, eu sou muito mais esperto do que meus filhos. Muito mais. Porque eu sou muito mais vivido, muito mais viajado, tenho mais idade também, mais experiente. Mas eles ganham de mim longe nessa destreza, falando de computação. No final, eu chego devagar e ultrapasso até. Mas eles chegam antes e resolvem tudo, muito antes que eu. Eu nunca ganhei um jogo do meu filho, de nada, porque já nasce com isso, é uma tendência natural, eles têm isso aí.
E assim como tem essa tendência, tem outros valores também. Eles são diferentes, os nossos filhos são diferentes de nós. Não adianta querer mudá-lo. Nós somos diferentes dos nossos pais. Os nossos pais são diferentes dos nossos avós. Vocês não são diferentes dos pais de vocês? Os pais de vocês não são diferentes dos avós? Só que tem o seguinte, a diferença entre os pais de vocês e os avós de vocês, entre vocês é muito menor, é pequena, não é tão grande, mas é visível. De vocês com o pai de vocês já é mais significativa. Dos filhos de vocês com vocês é enorme. Dos netos com seus filhos vai ser pior ainda. Cada vez a diferença vai ser maior. É nesse aspecto. Bom, eu também tomo muito cuidado para não assustar, para não trazer desconforto. A situação que a gente está realmente é complicada, mas nós não temos que ficar preocupados não. Porque o Brasil, apesar de tudo que está ocorrendo, vai ser salvaguardado de muita coisa. E existem muitas consciências de altíssimo valor, inclusive nessa sala. E não são um ou dois, não. Tem muita consciência forte aqui dentro. E é uma questão de repente, dar o estalo e essas pessoas caem na sua verdadeira missão. Então o Brasil, ele tem um futuro muito bonito pela frente, não só o Brasil, a América do Sul como um todo, e nós vamos vencer, com certeza. Mas o importante é começar a escolher o lado. Então lembre, arcano 6, ele é cego, não enxerga, tem uma mulher de cada lado, um pé em cada estrada. Então qual que vocês vão escolher? É o caminho da esquerda ou da direita? Depende de vocês. Vamos entrar na droga? Bom, já que está todo mundo roubando, eu vou roubar também. Já que está todo mundo, ninguém é de ninguém, está todo mundo ficando. Cada dia a mulher sai com o homem. Agora, uma bagunça. O negócio está complicado. Então, escolher o caminho da direita. E esquecer. E se vai acabar o mundo, peguem uma Brahma, Antártica, Kaiser, o que vocês gostem, vamos tomar, vamos ver, faz um churrasquinho. Você vai cair um meteoro em São Paulo, vocês não tiverem condição de sair de São Paulo, vão fazer o quê? Vão ficar olhando ele vir. Vão fazer o quê? Então, esse é o caminho. Bom, então, com isso a gente encerra a apresentação.